A Igreja Católica na China tem uma história complexa e turbulenta. O cristianismo apareceu na China já no século VIII, durante a dinastia Tang. No entanto, tudo mudou após a escalada das tensões entre a Santa Sé e o governo chinês, levando à ruptura das relações oficiais em 1956. Missionários católicos e protestantes foram expulsos, e a religião foi rotulada como uma ferramenta do imperialismo ocidental. Após décadas de turbulência, um avanço significativo ocorreu em 2018, quando a China e o Vaticano alcançaram um acordo histórico sobre a nomeação de bispos. Isso não apenas marcou uma mudança em sua relação, mas também abriu caminho para o crescimento dinâmico do catolicismo em uma nação com mais de 1 bilhão de pessoas. Até o final de 2023, de acordo com a Igreja Católica da China. O número de católicos ultrapassou 13 milhões, comparável à população de países como Camboja e Somália. O que tem levado milhões de chineses a abraçar o catolicismo, especialmente em uma terra onde o confucionismo e o budismo estão profundamente entrelaçados no tecido cultural e ideológico há milhares de anos. Clique curtir e junte-se a nós, enquanto exploramos a cativante história por trás do crescimento do catolicismo em uma das culturas mais antigas do mundo. Fatores que impulsionam as conversões católicas. Em um país onde a religião foi uma vez rigidamente controlada e onde o ateísmo tem sido a posição oficial do Estado, milhões de cidadãos chineses estão tomando a inesperada decisão de se converter ao catolicismo. Essa tendência notável reflete mudanças profundas na sociedade chinesa, onde transformações econômicas, culturais e espirituais estão remodelando as crenças e valores da população. Um dos principais fatores que impulsionam essa mudança é a agitação social e econômica que ocorre nas áreas rurais da China. Nas últimas 2 décadas, as áreas rurais experimentaram um crescimento sem precedentes, mas com isso veio a deslocalização, a pobreza e a desintegração das estruturas sociais tradicionais. Uma pesquisa da Academia Chinesa de Ciências Sociais descobriu que mais de 70% das comunidades rurais experimentaram mudanças significativas na coesão social, com muitas pessoas se sentindo desconectadas de seu patrimônio e sistemas de apoio comunitário. À medida que a geração mais jovem busca uma base estável nesse cenário em rápida mudança, o catolicismo, com sua ênfase na comunidade, no cumprimento espiritual e nos valores atemporais, oferece uma alternativa atraente à alienação sentida na vida rural moderna. Outro fator-chave que impulsiona as conversões católicas é a extensa rede de obras de caridade da Igreja, que criou uma via para o alcance prático e espiritual. Em um país onde os serviços sociais do governo muitas vezes ficam aquém nas áreas rurais, as organizações católicas intervieram para preencher a lacuna. A Igreja Católica na China opera mais de 1.500 hospitais, escolas e centros de serviços sociais, de acordo com um relatório de 2023 do Vaticano. Por exemplo, em 2021, os esforços de alívio católico alcançaram mais de 2 milhões de pessoas em províncias rurais afetadas por desastres naturais, como inundações e terremotos. Esses atos de caridade não apenas fornecem alívio imediato, mas também constroem uma impressão duradoura da Igreja, como uma instituição que se preocupa profundamente com os marginalizados. Para muitos, essa abordagem prática para atender tanto às necessidades físicas quanto emocionais ressoa profundamente, levando a um senso de confiança e gratidão que muitas vezes resulta em conversão. Os ensinamentos do catolicismo sobre valores familiares e vida comunitária ética também são particularmente atraentes na China moderna, onde a rápida urbanização e as pressões econômicas estão causando estresse significativo nas estruturas familiares. Na busca pelo sucesso econômico, muitas famílias chinesas relataram um declínio na conexão emocional e na vida comunitária. Uma pesquisa realizada pela Universidade Tsinghua em 2022 descobriu que 68% dos chineses urbanos sentem que seus relacionamentos familiares se enfraqueceram devido ao estresse do trabalho e financeiro.
Em contraste, o catolicismo enfatiza a importância da unidade familiar, do respeito e da responsabilidade moral compartilhada, oferecendo uma estrutura forte, que muitos veem como um remédio para a solidão e fragmentação que experimentam. Os ensinamentos da Igreja sobre altruísmo, cuidado comunitário e integridade moral fornecem um antídoto muito necessário ao individualismo e materialismo que dominam a vida moderna chinesa, tornando-o uma escolha atraente para aqueles que buscam se reconectar com uma maneira de vida mais gratificante. Além disso, há uma crescente percepção de que o catolicismo oferece algo distinto de outras religiões na China, como o budismo ou o taoísmo, que tradicionalmente foram vistos como mais passivos ou voltados para o interior. A Igreja Católica, por outro lado, é vista como ativa e voltada para o exterior, com uma forte ênfase em ajudar os outros e construir uma sociedade justa. Isso atrai muitos cidadãos chineses, especialmente os jovens que buscam não apenas a iluminação espiritual pessoal, mas também uma maneira de causar um impacto positivo em suas comunidades. De fato, um estudo do Escritório de Assuntos Religiosos da China mostrou que 45% dos novos conversos católicos na China têm menos de 35 anos, atraídos pela ênfase da Igreja na ação comunitária, justiça e alcance global. A natureza universal do catolicismo, que conecta os fiéis a uma rede mundial de fé, também aumenta seu apelo, oferecendo um senso de identidade global em um país que está cada vez mais engajado com a comunidade internacional. Por fim, outro fator significativo é o papel do catolicismo em fornecer clareza moral em um mundo onde a ambiguidade ética muitas vezes domina. À medida que a China se moderniza rapidamente, questões de ética e moralidade nos negócios, na política e na vida cotidiana se tornaram mais complexas e prementes. Os ensinamentos católicos, com suas posições claras sobre questões como honestidade, justiça e responsabilidade, oferecem uma estrutura moral concreta em contraste com a ética muitas vezes fluida e situacional, encontrada em outras partes da sociedade chinesa. O crescente número de escândalos relacionados à corrupção e desonestidade nos negócios e no governo deixou muitas pessoas em busca de uma âncora ética, e a Igreja fornece isso com seus princípios inabaláveis. Em uma nação onde o rápido crescimento econômico às vezes ocorreu à custa dos valores tradicionais e da conexão humana, o catolicismo oferece uma solução abrangente, uma fé que proporciona clareza moral, um senso de identidade global, apoio comunitário e a oportunidade de fazer uma diferença tangível no mundo. É essa combinação de fatores que está alimentando o notável crescimento do catolicismo na China, hoje, à medida que milhões buscam um caminho que oferece tanto profundidade espiritual quanto esperança prática diante dos desafios modernos. Desafios enfrentados pela Igreja Católica na China. Apesar do notável renascimento espiritual, a Igreja Católica na China enfrenta desafios formidáveis. Enquanto o catolicismo experimenta um crescimento sem precedentes, o governo chinês continua a impor regulamentos rigorosos sobre as práticas religiosas. Tanto as igrejas sancionadas pelo Estado quanto as congregações clandestinas são monitoradas de perto pelas autoridades governamentais. As igrejas subterrâneas, que se recusam a cumprir as políticas religiosas do governo, são especialmente vulneráveis à perseguição. Membros do clero dessas igrejas clandestinas são frequentemente detidos, interrogados ou assediados pelas autoridades, criando uma atmosfera de medo e instabilidade. Essas ações não apenas interrompem os serviços religiosos, mas também instilam uma profunda ansiedade entre os fiéis, forçando muitos a praticar sua fé em segredo. Essas restrições crescentes destacam o frágil equilíbrio entre a devoção religiosa e o controle governamental, tornando cada vez mais difícil para os católicos praticarem abertamente sua fé sem medo de represálias. Uma das fontes mais significativas de tensão é a disputa de longa data entre o Vaticano e o governo chinês sobre a nomeação de bispos.
Durante décadas, essa questão tem sido um ponto de contenda, com o governo chinês insistindo no controle e o Vaticano afirmando sua autoridade espiritual. Em 2018, um acordo sem precedentes foi alcançado, concedendo ao Papa alguma influência sobre o processo de nomeação. Isso foi visto como um marco diplomático, mas o acordo permanece controverso e frágil. Muitos católicos chineses sentem que as concessões do Vaticano comprometeram a integridade da Igreja, enquanto o governo chinês continua a afirmar seu domínio sobre os assuntos religiosos. Até 2023, relatos indicam que as tensões em torno desse acordo ressurgiram com o governo marginalizando bispos aprovados pelo Vaticano em favor de candidatos sancionados pelo Estado. Essa luta pelo poder em curso destaca a posição precária da Igreja enquanto busca manter sua autonomia, navegando em um relacionamento complexo com um governo que vê sua influência com ceticismo. Acrescentando a esses desafios está a aguda escassez de padres na China. As restrições impostas pelo governo à educação religiosa prejudicaram severamente a formação de novos clérigos, criando uma crescente lacuna entre o número de católicos e a disponibilidade de padres. Até 2023, a demanda por liderança espiritual superou em muito a oferta de clérigos, deixando muitas comunidades desassistidas. Em algumas regiões, líderes leigos tiveram que intervir, enquanto padres de províncias distantes percorrem longas distâncias para fornecer serviços religiosos. Essa escassez não apenas sobrecarrega a capacidade da Igreja de atender às necessidades espirituais de sua congregação em rápido crescimento, mas também levanta preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo do catolicismo na China. Sem um número adequado de clérigos, a Igreja corre o risco de não conseguir oferecer o cuidado pastoral e a orientação que são essenciais para manter e nutrir as comunidades de fé. Apesar desses obstáculos, a resiliência da comunidade católica da China permanece inabalável. Diante do controle governamental da ameaça de perseguição e da escassez de padres, os católicos em todo o país continuam a encontrar maneiras criativas de praticar sua fé. Redes clandestinas floresceram, permitindo pequenos encontros privados onde os fiéis podem adorar e apoiar uns aos outros. Essa solidariedade se tornou uma tábua de salvação para muitos, fortalecendo os laços dentro da comunidade católica e aprofundando sua conexão com a fé. A perseverança dessas comunidades serve como um poderoso testemunho da força duradoura da convicção religiosa, mesmo diante da adversidade. Em um mundo onde as liberdades pessoais, incluindo a expressão religiosa, são cada vez mais escrutinadas ou restringidas, em certas regiões a história do crescimento e da resiliência do catolicismo na China se destaca como um lembrete pungente do poder da crença espiritual. Para aqueles que vivem em sociedades onde as liberdades religiosas são frequentemente tidas como garantidas, oferece uma oportunidade de refletir sobre a importância de proteger esses direitos e apoiar comunidades onde tais liberdades permanecem frágeis. Milhões estão se convertendo ao catolicismo na China. Apesar desse renascimento espiritual, a Igreja Católica na China enfrenta desafios formidáveis que testam não apenas a fé de seus mais de 13 milhões de seguidores até 2023, mas também as estruturas que sustentam essa comunidade em rápida expansão. Enquanto o número de católicos continua a crescer, o governo chinês tem endurecido as restrições sobre as práticas religiosas, especialmente desde 2018. Tanto as igrejas sancionadas pelo Estado quanto as igrejas subterrâneas permanecem sob a vigilância rigorosa do governo. As igrejas clandestinas, que se recusam a cumprir as regulamentações estatais, são especialmente vulneráveis à perseguição. Nos últimos anos, muitos clérigos dessas igrejas foram detidos, questionados ou assediados, criando um clima de medo. Isso forçou muitos fiéis a praticar sua fé em segredo, com o número de igrejas subterrâneas aumentando apesar da repressão. Essas restrições contínuas ilustram a crescente tensão entre a devoção religiosa e a supervisão governamental, tornando cada vez mais difícil para os católicos praticarem abertamente sua fé sem medo de retaliação do governo.
Uma das questões mais contenciosas tem sido o papel do Vaticano na nomeação de bispos. Durante décadas, o governo chinês insistiu em ter controle sobre esse processo, enquanto o Vaticano manteve sua autoridade espiritual. Em 2018, um acordo histórico foi alcançado, permitindo que o Papa influenciasse as nomeações de bispos, o que muitos viram como um passo diplomático significativo. No entanto, esse acordo permanece frágil, pois a interferência do governo persiste. Até 2021, as tensões ressurgiram com relatos de que o governo chinês continuou a marginalizar bispos aprovados pelo Vaticano em favor de candidatos endossados pelo Estado. Muitos católicos sentem que o compromisso do Vaticano enfraqueceu a integridade da Igreja, enquanto o governo afirma um maior controle sobre a liderança religiosa. Essa luta em curso destaca o delicado equilíbrio que a Igreja deve manter tentando preservar sua autonomia, enquanto navega em um relacionamento complexo com um governo que continua cético em relação à sua influência. Outro desafio premente para a Igreja na China é a crescente escassez de padres. Até 2023, as restrições impostas pelo governo à educação religiosa prejudicaram severamente a formação de novos clérigos, exacerbando uma escassez já crítica. Com uma população católica em constante crescimento, a demanda por liderança espiritual supera em muito a oferta de padres. Em várias províncias, comunidades locais dependem de padres itinerantes ou líderes leigos para conduzir os serviços, deixando muitos católicos sem acesso regular à orientação religiosa. Essa escassez não apenas sobrecarrega a capacidade da Igreja de atender às necessidades espirituais de seus seguidores, mas também levanta preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo do catolicismo na China. Sem uma rede forte de clérigos, pode se tornar cada vez mais difícil fornecer o cuidado pastoral necessário para fomentar uma comunidade de fé vibrante e em crescimento. Apesar desses desafios, a resiliência da comunidade católica da China permanece inabalável. Mesmo com o controle governamental intensificando-se e o número de padres disponíveis diminuindo, os católicos em todo o país continuam a encontrar maneiras de manter sua fé viva. Em muitos casos, redes clandestinas floresceram, com pequenos encontros privados se tornando mais comuns. Essa solidariedade se tornou um sistema de apoio vital para muitos fiéis, fortalecendo a comunidade católica e aprofundando sua conexão com a fé. A perseverança dessas comunidades, diante de adversidades significativas, é um testemunho do poder duradouro da convicção religiosa. Em um momento em que as liberdades pessoais, incluindo a expressão religiosa, estão cada vez mais sob escrutínio, a história do crescimento do catolicismo na China é um poderoso lembrete da resiliência do espírito humano. Para aqueles que vivem em sociedades onde as liberdades religiosas são protegidas, isso serve como uma oportunidade para refletir sobre a importância de salvaguardar esses direitos e apoiar comunidades onde tais liberdades permanecem ameaçadas. Ambiente religioso atual na China. Na China, a interseção entre fé e controle estatal permanece um delicado equilíbrio, à medida que o governo continua a exercer um controle rigoroso sobre as práticas religiosas. Apenas organizações religiosas sancionadas pelo Estado podem operar legalmente com o catolicismo, sendo principalmente governado pela Associação Católica Patriótica da China, ACPC. Estabelecida pelo governo, a ACPC serve como um meio de alinhar o catolicismo com as prioridades nacionais, garantindo que a prática da fé se conforme à agenda do Estado. No entanto, esse arranjo aprofundou as divisões dentro da comunidade católica na China. De um lado está a ACPC, que opera sob supervisão estatal, permitindo a supervisão do governo em todos os assuntos religiosos. Do outro lado estão as igrejas católicas subterrâneas, que são estimadas em cerca de 6 milhões de fiéis. Essas igrejas leais ao Vaticano resistem ao controle estatal e preferem se alinhar com o catolicismo global. Apesar dos riscos que vão desde assédio até prisão, essas igrejas subterrâneas representam uma força de resistência à regulamentação imposta pelo Estado.
Seus seguidores enfrentam perseguições por praticarem fora da estrutura da ACPC, mas as igrejas subterrâneas continuam a crescer, atraindo novos adeptos em desafio à opressão estatal. Em 2022, a população católica da China era de aproximadamente 12 milhões, com 6 milhões alinhados à Associação Católica Patriótica da China, ACPC, e uma estimativa de 6 milhões de católicos subterrâneos permanecendo leais ao Vaticano. Tendências recentes indicam que o catolicismo está se expandindo a uma taxa de cerca de 3% ao ano. Esse crescimento reflete a persistência da fé em uma nação onde o ateísmo é a filosofia oficial do Estado e as atividades religiosas são frequentemente vistas com suspeita. Nesse ambiente controlado, a resiliência do catolicismo se destaca à medida que mais indivíduos buscam realização espiritual e comunidade em uma sociedade que promove cada vez mais o materialismo. Esse número crescente de conversões é mais do que uma questão de fé pessoal, também reflete um anseio social por um significado mais profundo em meio ao rápido desenvolvimento econômico. À medida que a riqueza material da China aumenta, também cresce um sentimento de vazio espiritual, levando muitos a se voltarem para o catolicismo em busca de consolo. Estudos mostram que o catolicismo na China tem crescido a uma taxa anual de cerca de 3%, uma tendência notável considerando os esforços sustentados do governo para limitar a influência religiosa. Esse crescimento demonstra que, mesmo em um estado que promove o ateísmo, a fé continua a ser uma força poderosa, capaz de ressoar com pessoas de diversas origens. O ressurgimento do catolicismo na China levanta questões importantes sobre o papel da religião na sociedade moderna. Destaca como a fé pode não apenas sobreviver, mas também prosperar sob condições restritivas, proporcionando um senso de comunidade e identidade que transcende o controle do governo. Em uma era de vigilância acentuada e intervenção estatal, o crescimento de movimentos religiosos subterrâneos sublinha o desejo humano duradouro por espiritualidade e liberdade pessoal. Contexto histórico do catolicismo na China. Em uma onda inesperada de despertar espiritual, milhões em toda a China estão descobrindo as profundas dimensões do catolicismo, uma fé com uma rica e tumultuada história que ressoa profundamente na sociedade moderna de hoje. As raízes do catolicismo na China remontam ao século XVI, quando corajosos missionários jesuítas pisaram pela primeira vez em suas terras, entrelaçando fios de fé no tecido cultural da nação. Durante as dinastias Ming e Qing, essa fé vibrante começou a florescer à medida que os católicos estabeleciam comunidades e interagiam com as culturas locais. No entanto, esse florescimento foi recebido com feroz resistência de estudiosos confucionistas e autoridades locais que o percebiam como um desafio às suas tradições de longa data. A narrativa do catolicismo na China é marcada por ciclos de resiliência e supressão. O pano de fundo dos séculos XIX e início do XX viu a colonização ocidental, abrindo ainda mais portas culturais, permitindo que os católicos penetrassem mais profundamente na consciência do povo chinês. No entanto, essa nova aceitação foi de curta duração. A ascensão do comunismo lançou uma sombra sombria sobre a fé, particularmente durante a Revolução Cultural de 1966 a 1976. Igrejas foram sistematicamente destruídas e incontáveis. Líderes religiosos enfrentaram perseguições brutais, mergulhando a comunidade católica em um estado de silêncio e medo. Apesar desses anos angustiosos de opressão, o espírito dos fiéis provou ser indomável. Após a Revolução Cultural, à medida que o governo chinês começou a afrouxar seu controle sobre a expressão religiosa, um notável ressurgimento tomou forma. A Igreja Católica, embora ainda sob o olhar atento da Associação Católica Patriótica da China, ACPC, começou a recuperar sua voz e sua comunidade.
Hoje, aproximadamente 12 milhões de católicos praticam abertamente sua fé na China, com muitos mais expressando o desejo de serem batizados e se juntarem à igreja. Esse renascimento reflete uma crescente fome por realização espiritual e conexão em uma sociedade onde a modernização muitas vezes deixa os indivíduos ansiando por um significado mais profundo. A jornada histórica do catolicismo na China incorpora uma poderosa história de auto-renascimento. Desde seus começos florescentes até sua devastadora supressão e eventual renascimento, a fé se ergue como um testemunho da resiliência de seus seguidores. Cada ciclo de crescimento, repressão e renovação sublinha o espírito incansável daqueles que buscam verdade e pertencimento em meio à adversidade. Esse ressurgimento não é meramente uma estatística. Representa a esperança e a determinação inabaláveis de indivíduos que se recusam a deixar sua fé ser extinta, ilustrando como a espiritualidade pode renascer mesmo diante de desafios avassaladores. Prospectos futuros para o catolicismo na China. O futuro do catolicismo na China está em uma encruzilhada crucial, marcada por um otimismo cauteloso e uma incerteza significativa. O acordo provisório de 2018 entre o Vaticano e o governo chinês, embora inerentemente delicado, oferece um caminho potencial para relações diplomáticas aprimoradas e maior tolerância religiosa dentro do país. Embora os termos do acordo permaneçam tentativos e sujeitos a pressões políticas, ele sinaliza a possibilidade de uma nova era na qual a Igreja Católica pode encontrar um espaço maior para operar com mais liberdade. Se o diálogo continuar de maneira construtiva e progressiva, isso pode levar a um futuro onde as práticas religiosas, especialmente o catolicismo, sejam concedidas mais legitimidade e proteção no rigoroso panorama religioso da China. Apesar dos formidáveis obstáculos impostos pelo Estado chinês, a Igreja Católica tem demonstrado uma resiliência notável. Ela manteve sua presença e até mesmo experimentou crescimento sob severas restrições, ilustrando seu apelo duradouro. O aumento do número de conversões ao catolicismo é uma clara indicação de que essa fé está ressoando com muitos na sociedade chinesa. Essa tendência sugere uma profunda fome espiritual e talvez até mesmo uma sutil mudança nos valores culturais. Se o ímpeto das conversões continuar, o catolicismo poderá muito bem se estabelecer como um dos movimentos religiosos mais significativos e de mais rápido crescimento dentro das fronteiras da China, potencialmente remodelando o tecido religioso do país. Além disso, as potenciais ramificações desse crescimento se estendem muito além da China. Uma comunidade católica próspera dentro da China não apenas transformaria a paisagem religiosa da nação, mas também teria repercussões na Igreja Católica global. À medida que a influência da China no cenário mundial cresce, o surgimento de uma grande população católica em seu território poderia remodelar as percepções internacionais da fé. Isso poderia levar a um relacionamento mais forte entre a Igreja Católica global e um dos países mais poderosos do mundo. Essa conexão poderia abrir novas avenidas para diálogo e cooperação em questões de interesse mútuo, incluindo esforços humanitários, diplomacia e justiça social. A influência do catolicismo chinês no panorama religioso global seria sem dúvida profunda, adicionando uma nova dimensão à experiência católica global. A ascensão do catolicismo na China. Apesar dos numerosos obstáculos que enfrenta, reflete não apenas o poder da fé, mas também a interseção única entre religião e política nas sociedades modernas. Em conclusão, a ascensão do catolicismo na China é um desenvolvimento fascinante na paisagem religiosa e política do país. Impulsionado por fatores sociais e econômicos, o catolicismo cresceu apesar das restrições governamentais e de uma relação complexa com o Vaticano. Com milhões se convertendo à fé, o catolicismo está prestes a desempenhar um papel cada vez mais proeminente no futuro da China.
Embora desafios permaneçam, o crescimento contínuo da Igreja Católica na China é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da fé, mesmo nos ambientes mais restritivos. Obrigado por assistir! Se você achou nosso vídeo revelador, não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo mais recente. Adoraríamos ouvir seus pensamentos, então deixe um comentário abaixo e compartilhe sua perspectiva sobre esse movimento notável. Até o próximo vídeo.